Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, está terminando. Ai, glória a Jesus. Está acabando, né? Terminando. Hoje é o meu último dia, quer dizer, amanhã estarei aqui ainda. Depois, acho que meio-dia, 1 hora, meu horário do voo, nem lembro. Eu estou tão descansada aqui que eu nem lembro que horas que eu volto. Mas que a graça e a paz do Senhor seja com todos. O Senhor é bom, não é, igreja? Ah, você tem que responder o tempo todo. Glória a Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E eu sei que Deus falou muito conosco nesses dias, né? E eu digo conosco porque quem ministra a palavra é a primeira a passar por esta palavra, né? Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Nós iniciamos na sexta-feira a conferência Aviva. E nós iniciamos falando sobre o profeta Abacuque. Quando fala-se de avivamento, a gente já pensa no profeta Abacuque, né? Tremendo. E aqui no capítulo 1 de Abacuque, nós vimos na sexta-feira, lá no versículo 2, né? Puder projetar para mim, capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, nós vamos ver aqui como esse livro começa, né? Como foi que começou esse livro? Como ele começou falando? Abacuque, o profeta Abacuque. Olha só, versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Olha o versículo 14, pula lá para o versículo 14. Olha só. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Aqui, depois na sua casa, você vai poder ler todo o capítulo, e você vai ver a iniquidade de Judá na época, né? E o profeta Abacuque estava indignado, ele estava entristecido, ele estava muito triste ali. Então ele começa falando com Deus assim: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Tu não estás me escutando, Deus? Ele estava indignado. E depois na sexta-feira nós vimos lá em Abacuque, lá no capítulo 2, né? No versículo 2, olha só, a resposta do Senhor para ele. Deus respondeu a Abacuque, e Deus falou para ele assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler, para que a possa ler até quem passar correndo. Olha isto. Nós vimos ontem esta palavra, que o que é que queria dizer Deus falando com Abacuque? Ele responde a indagação do profeta Abacuque. E Deus responde isso: olha aqui, Abacuque, escreve a visão, escreve direitinho aí, porque até pessoas que passar correndo por você vão conseguir ler esta visão. O que o Senhor estava dizendo para Abacuque? Gente, nós ouvimos ontem isso, né? Ele estava muito triste. Deus estava falando assim: ei, Abacuque, pega essa dor, pega essa indignação, pega essa frustração que está dentro do teu coração e transforma a tua dor em mensagem. Olha isto. Mas que mensagem? Uma mensagem lamuriosa? Não, porque o Espírito Santo primeiro nos cura interiormente. Ele limpa o vaso. Quem é vaso de honra de Deus aqui? Nós somos vasos de honra para a honra de Deus. Ele vai limpar-nos por dentro e depois Ele vai nos usar, amém? Ele vai nos ungir. Quantos entendem? Diga amém. Isso nós aprendemos também aqui na conferência, amém? Glória a Deus. E aí, hoje pela manhã, nós fomos para o capítulo 3 de Abacuque, olha lá. Capítulo 3 de Abacuque, nós fomos para lá. E aqui no capítulo 3, queridos, em cima, ali em cima, no primeiro versículo, vamos ver? Olha só.
Abacuque 3, versículo 1 diz assim, olha, vocês lembram? Capítulo 1, ele estava indignado, enfurecido, enraivoso, porque Deus não respondia, Deus não matava aqueles homens maus que existiam ali. No capítulo 2, Deus responde e fala, escreve a visão numa tábua, bem escrita, como se diz, escreve a visão. E aí, agora no capítulo 3 está escrito, oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Uau! Eu quero te chamar a atenção para isso aqui. A Bíblia nos mostra um homem profeta de Deus que estava entristecido. Nós ficamos entristecidos? Sim. Nós já passamos por frustrações? Sim. Já passamos por indagações a Deus? Já questionamos Deus? Eu acredito que sim. Quase todos nós, ou todos nós. Já tivemos nossos momentos que não entendíamos nada o que estava acontecendo e perguntávamos para Deus. Mas agora nós vemos um homem diferente. Nós vemos um profeta diferente nesse capítulo aqui. O que aconteceu, pastora, com ele? O que aconteceu? Volta lá no versículo 1, por favor. O que aconteceu? Aconteceu que a palavra do Senhor está dizendo que ele fez uma oração cantando. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, o tempo de cantar chegou, irmão. O tempo de cantar chegou nas nossas vidas. Oh, irmãos, tudo que o Espírito Santo quer, esse avivamento fazer dentro de nós, é que nós saiamos do nosso mundo de reclamações, de indagações, de tristezas, porque às vezes não temos respostas que queríamos, e passemos a adorá-lo cantando ao Senhor. Capítulo 3, nós vimos esta manhã, hoje nós falamos sobre isso, que ele fez uma oração em forma de cântico. Ali no versículo 2 ele começa, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Imagine comigo então, tudo isso que está escrito, ele estava cantando. Olha lá, pode pôr para mim o versículo 2? Olha lá. Ele fez uma oração tremenda, e a Bíblia diz que ele fez em forma de cântico. Eu imagino, cadê as mulheres? Dá glórias aí, mulheres guerreiras. Que glória fraca é essa, irmãs? A gente tem uma imaginação fértil, amém, irmãs? Aqui eu fico pensando, ele lá. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Fica imaginando o profeta cantando toda essa oração que ele escreveu. Já aconteceu isso com você, irmãos? Eu me lembro que quando eu fazia aula o curso de batalha espiritual e cura interior com a doutora Neuza Tioca, que já está na glória com o Senhor, eu lembro que nós tivemos uma aula uma vez e ela disse assim, hoje nós vamos cantar salmos. Todo homem de Deus avivado, ele canta a Bíblia. Posso ouvir um amém? Você já fez isto? Você já teve essa experiência de abrir a Bíblia no livro de Salmos, escolher uns salmos e começar a cantar, ao invés de orar em forma de oração, falado a tua oração, mas cantado? Sim, nós tínhamos aula assim, ela dizia, vai sair, você começa a cantar a letra que está ali, e ali o Espírito Santo vai te tomando e te envolvendo, e você entra numa atmosfera poderosa. Uau, aleluias! Treine isso na sua casa, treine. Você vai ver a experiência linda que você vai ter. O que vai acontecer, pastora? Você vai passar a compor cânticos nas suas orações. Diga amém! E a Bíblia diz que o profeta começou a cantar a oração. E esta manhã, nós então lemos lá, no versículo 17 em diante, coloca por favor, Abacuque 3, versículo 17 até o 18, olha só, nós vimos nesta manhã isto, quando ele cantou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto
no Deus da minha salvação. Pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, aleluia, Senhor. Oh, isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Ele nos pega pessoas, às vezes nós somos tão reclamões, né? Ah, meu Deus, como às vezes a gente reclama das coisas, reclama, murmura, não, tá triste, tá arrasado, e a gente vai falando, às vezes a gente faz até greve de falar com Deus, silêncio. Mas aqui nós vemos Deus estava trabalhando no coração do profeta Abacuque. Aqui ele já não estava interpelando Deus, questionando Deus pelo que estava acontecendo lá. Mas aqui ele já estava adorando Ele. Ele estava dizendo: olha, não importa o que aconteça, não importa como esteja a situação, olha só, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, aleluia. Irmãos, avivamento é isto, é você estar cheio do Espírito Santo, querido. Avivamento não é só orar em línguas espirituais. Avivamento não é só você andar e pular e saltar de glória, aleluia, porque isso é maravilhoso, eu amo. Mas avivamento é também você saber o que Deus colocou dentro de você, e você entender que nada pode mudar aquilo que tem dentro de você, posto por Deus. Quantos dizem amém? A convicção e a fé que o Senhor colocou de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele quer nos avivar por isso, queridos. Então a palavra do Senhor nos mostra agora o profeta fazendo um cântico, cantando ali essa letra tão maravilhosa, que ainda que a figueira não floresça. E hoje eu quero terminar este livro com você aqui no versículo 19. Pode, por favor? Versículo 19. Oh, aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das corças, e me faz andar altaneiramente. E tem versões que dizem: e me fará andar sobre as minhas alturas. Dá glória a Deus. Irmãos, eu começo falando aqui, olha, estava difícil para aquele profeta, né? Abacuque não estava em dias fáceis, irmãos. A figueira não florescia, o campo estava vazio, a esperança dele ali estava muito para baixo, porque estava de mal a pior a situação. Mas o Senhor está mostrando para mim e para você que em meio à dor, este homem se levanta com um cântico profético. Uau! Sermos avivados pelo Espírito Santo é permitir que Ele te tome nos momentos que Ele quer. E você comece a orar e a profetizar, e você esteja debaixo da unção restauradora dEle, e aquele ímpeto de Deus, oh aleluia, por um poder de Deus ali te tomando, e você adentrando numa esfera poderosa, oh sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer ser um homem, uma mulher do sobrenatural? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Este homem, ele entrou no sobrenatural, ele se levanta com um cântico profético, um cântico de avivamento. Olha isto, um cântico de avivamento. Sabe que o Senhor está falando para mim e para você? O verdadeiro avivamento começa quando o caos não silencia a nossa adoração. O verdadeiro avivamento na minha vida e na sua começa quando todas as dificuldades, a enfermidade, seja o que for, não silencia a tua adoração. E também quando mesmo sem sentir nada, você continua crendo, aleluia. Mesmo sem você sentir: pastor, eu não estou sentindo nada, parece que está tudo parado, parece que está, sei lá, parece que Deus nem está me ouvindo. Sabe aquela sensação que a nossa alma grita, falando para nós que Deus tirou férias de nós? Parece que Deus tirou férias de mim, eu não vejo nada, não sinto nada. Eu vou contar uma ilustração aqui, que eu faço muito com um evento de mulheres. Diz que tinha 3 mulheres orando.
E essas 3 mulheres estavam orando. Então eu vou tirar mulheres, 3 irmãos, né? Homem ou mulher, 3 pessoas orando ali, de joelhos e clamando e clamando. E Jesus vinha andando. E Jesus olhou para a primeira pessoa ali de joelhos, e adorando, e chorando, e pedindo, e clamando. E Jesus pegou na mão desta pessoa e disse: força, filho, eu estou contigo. Oh, aleluia. Oh, quantos querem sentir isso? Todos queremos sentir a presença dele conosco. Aí Jesus continua andando, a segunda pessoa de joelhos ali, clamando e orando e pedindo ao Senhor, e ali falando com Deus e chorando. Jesus então passa as mãos sobre a cabeça e diz: eu estou aqui, filho, não temas, tu não estás sozinho. Oh, aleluia, que glorioso, irmãos, quando o Senhor nos abraça em meio às dores, em meio às nossas lutas, não é verdade? E ele continua andando. E aí tinha a terceira pessoa, prostrada também, igual as outras 2 pessoas, e adorando e orando, e falando com Deus e pedindo. E Jesus parou e olhou ali, e em seguida foi embora, e passou direto. E aí diz que falaram assim para Jesus: mestre, eu não entendi. A primeira pessoa você segurou nas mãos, deu uma palavra de força. A segunda pessoa você passou a mão sobre a cabeça e disse que está com ele. Agora a terceira pessoa nós não entendemos nada. Você simplesmente olhou, a viu e continuou andando. E a resposta dele foi: sabe o que é? É que essa terceira pessoa, ela me conhece mesmo quando eu estou em silêncio. Aleluias! Oh, aleluias! Oh, santo Deus, santo Deus. A terceira pessoa me conhece mesmo quando eu estou em silêncio. Irmãos, é essa maturidade, é esse nível de poder que Deus quer me levar, a mim e você. Quantos diz amém? É esse avivamento que o Espírito Santo está querendo fazer, já começou fazendo sobre nós. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, glórias, oh, glórias. Então, mesmo quando sem sentir nada, nós continuamos crendo que o amado Espírito Santo sopra sobre a nossa vida. Oh, aleluias. Ele está conosco, Ele sopra sobre nós. Ele sopra a vida contra o desânimo. A pessoa às vezes está desanimada, é só clamar: Senhor, eu rejeito todo desânimo da minha vida. Eu ordeno que saia todo o desânimo da minha vida. Olha só, porque o desânimo, irmão, sabe o que ele faz conosco? Ele quer sepultar a nossa fé. Ele quer sepultar a tua fé e a minha fé, o desânimo. Então Abacuque experimenta esse sopro. Quando Abacuque diz lá: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Oh, aleluias, oh, aleluias. Irmãos, o dia que você acordar enfraquecido, esmurecido, parece que a tua fé está titubeando, parece que o dia está tão mal, porque existe o dia mal. A Bíblia diz que existe o dia mal no livro de Efésios. Irmãos, olha aqui que você vai fazer. Você vai dizer assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele me veste com roupas de força. Ele me dá renovo. É isso que o Senhor está dizendo. Use a tua arma mais poderosa que tem. Que arma que é essa, pastora? Tua boca. Tem um livro da Joyce Meyer que ela diz: eu e minha boca grande. E eu gosto de dizer: a gente só não pode ter boca grande para murmurar, irmãos, falar mal dos outros, da vida dos outros. Mas nós temos que ter uma boca grande para profetizar vitórias, profetizar alegria, profetizar mudanças. Oh, aleluias! É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui. Abacuque experimenta o sopro do Espírito dentro dele, e ele então diz: o Senhor é a minha força. Sabe o que o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui para você? Esse é o primeiro sinal de um homem e uma mulher avivado. A coisa não está boa, você não vai ficar cabisbaixo, entristecido, desesperado. Não, você vai declarar com a tua boca: eu tenho um Deus que está comigo. O Senhor é a minha força.
Ele é a minha fortaleza. Ele não depende das circunstâncias para manter a chama acesa. Uau! Há uma chama que arde dentro de mim e de você. E essa chama não pode apagar. O fogo não pode apagar o fogo do Espírito Santo. A pessoa depende da presença de Deus. Sem a presença a pessoa morre. Quantos estão entendendo? Diga amém, ou aleluias. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Oh, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo tem sentimentos? Tem. A Bíblia fala assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele fica triste conosco quando a gente pisa na bola. Expressão que a gente usa às vezes. O Espírito, a Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito Santo dentro de você. Ao menor sinal que você sentir que você está apático, que você está esfriando na fé, comece a declarar: o Senhor é a minha fortaleza. Pede o sopro do Espírito Santo sobre você. Espírito Santo, sopra sobre mim. Vai para o teu quarto, vai para o lugar que você possa orar, vai para o teu secreto com Deus, levanta as tuas mãos e começa a dizer: Espírito Santo, sopra sobre mim. E aí o Espírito Santo vai te mostrar onde foi que você entristeceu ele, porque ele se entristece, ele tem sentimentos. Ele vai se apagando, irmãos. Ele mora dentro de nós, mas ele pode ser um Espírito Santo apagado dentro da gente. É isso que o Espírito Santo, que Jesus está dizendo para mim e para você. O primeiro sinal de um homem e uma mulher avivado é quando a coisa está indo de mal a pior. Você já declara, a primeira coisa: o Senhor é a minha força. Oh, aleluia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É quando você começa a declarar a palavra de Deus. Diga aleluia. E aqui então diz que o Senhor Deus é a nossa força, e Ele faz os nossos pés como das corças. O que é uma corça? O que ela representa? A corça é uma gazela das montanhas, gente. Olha só, esse animalzinho vive na montanha. É ágil, é leve, é graciosa. Ela tem os pés firmes, mesmo em terrenos escorregadios. Esse animal, a corça, ele sobe em terrenos pedregosos. Ele sobe em terrenos escorregadios. Olha isso aqui. Sabe aonde habita a corça? Nos penhascos. Aqui é real, tá? Discovery para você aí, tô dando uma aulinha aqui de... Ele habita nos penhascos, onde muitos outros animais não ousam subir. Você sabe que a corça, ela gosta de habitar nos penhascos, e ela desce e sobe sem medo, e as pernas são ágeis, e ela desce e sobe. Então Abacuque, cantando um hino profético, um cântico profético, Abacuque fala: Ele fará os meus pés como das corças. Não tem dificuldade. O diabo colocou pedra no meu caminho? Não tem dificuldade não, porque o Senhor fez os meus pés como da corça. Oh, aleluias! Oh, aleluias! O Senhor ungiu os meus pés, porque benditos são os pés do que levam a palavra do Senhor. Benditos são os pés de quem anuncia as boas novas. Oh, aleluias. E Abacuque então falou isto: Ele fará os meus pés como das corças. Ele estava dizendo assim, ó: o Espírito Santo está me dando firmeza na minha caminhada. O Espírito Santo está me dando graça. Oh, aleluia. Gente, esse animal, a corça, ele sobe penhascos e desce numa rapidez. O Espírito Santo está me dando equilíbrio. Que todo cristão amadurecido, ele precisa ter equilíbrio, domínio próprio. Quantos estão entendendo? Diga aleluias. O Espírito Santo está me dando equilíbrio para andar sobre terrenos difíceis. Oh, irmãos, Deus não prometeu nos tirar das montanhas, mas nos promete dar pés firmes para atravessá-las. Quantos podem dizer sim, sim, Senhor? Eu já vivi experiências, você também creio que já viveu experiências, em momentos que só o Senhor tinha para livrar, tinha poder para nos livrar. Oh, aleluia, Senhor. Então, o avivamento verdadeiro não é só um sentimento, não é isto, não pode ser. O avivamento de dentro para fora não é um arrepio, não é só uma emoção, não, é transformação. Sabe,
pastora, como que eu sei se eu estou avivado? É quando você comete algo que você sabe que não podia cometer. E ali, teu coração fecha, você fica ali, fica inquieto. Ai, você sabe que você fez algo que você não podia, aquilo está te consumindo por dentro. Você fica arrasado, você fica triste, você fica pensativo. Aí você vai orar e você fala: Deus, eu quero confessar aqui, Senhor. Eu, sem querer, Deus, eu não consegui segurar, mas eu falei um palavrão lá no serviço, joguei um palavrão lá. A pastora Silvia, para, de vez em quando escapa. Eu quero dizer para você que quem fala palavrões está debaixo de atuação demoníaca. A Bíblia diz que palavras torpes são demônios que sopram nos nossos ouvidos, gente. É coisa forte isso. Palavras torpes entristecem o Espírito Santo e apaga. Entende? Uma boca que louva e adora o Senhor não me passa na minha mente, nem acredito eu, na sua, que você vai poder falar esses palavrões horrendos que tem, palavras chulas, né? Contra a moral. Avivamento é isso. Quando você começar a sentir algo aí dentro, puxa, eu fazia isso aqui, isso não está legal. Isso já é o Espírito Santo te mudando, aleluia. Oh. Sabe, uma pessoa que às vezes tem uma facilidade de mentir. Isso pode acontecer na igreja? Pode, irmãos. Uma pessoa que tem a facilidade em mentir. De repente você começa a ficar se sentindo tão mal. Ai, Deus, olha o que eu falei. Menti de novo. E aquele peso, sentindo aquele peso. Irmão, você está sendo avivado. O Espírito Santo está te convencendo do pecado. O perigo e o medo é quando a gente fala e não sente nada. O perigo e o medo é quando a gente faz essas coisas e continua normal, vivendo a vida normal e caminhando e andando. E vem na igreja, na hora de adorar, adora. E na hora de orar, ora. E lá fora continua. Então nós estamos falando de um povo avivado, o Espírito Santo transformando o interior. Oh, glórias! Ah, irmãos, avivamento não é só sentimento, não é arrepio, não é emoção, é transformação interior. É de dentro para fora, é de dentro para fora. A força de Deus sobre você, um renovar das suas forças do Senhor. E você começa agora a medir as tuas palavras, você começa a pensar mais sobre as atitudes que você fazia. Isso é avivamento. É quando Deus faz algo novo dentro de nós, aleluias. Então o Senhor está dizendo: eu avivei Abacuque. Deus avivou o profeta Abacuque. Deus fortaleceu Abacuque. E hoje Ele está dizendo assim: ó, você vai ser avivado no teu interior. Nós vamos ser avivados no nosso interior. O Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo: eu estou te dando pés como de corça, para você andar caminhos altos. Você vai andar caminhos altos. Você vai ter um coração inflamado pelo Espírito Santo. O louvor começou, o culto começou. Você já não aguenta mais. Você já começa a chorar. Você já começa a sentir e ouvir a voz de Deus dentro do teu espírito. Irmãos, esse momento é o momento mais glorioso. É quando o céu se une à terra naquela adoração, onde a igreja toda cantando. Irmãos, antigamente talvez você saía, ia no isso, andava para lá. Não, mas agora você não quer mais. Agora você quer ficar na adoração. Agora você fica o momento todo de olhos fechados ou adorando. Você não deixa a sua mente vaguear. Você está pensando no Senhor. Isso é avivamento, irmãos. Isso é transformação interior. Oh, aleluias. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Diga aleluias. O avivamento não tira você da montanha, mas te faz subir sobre ela mais alto. Oh, glórias. Avivamento te dá visão espiritual. Avivamento nos dá resistência emocional. Oh, glórias, aleluia. Avivamento nos dá sensibilidade ao mover de Deus. Sensibilidade ao mover de Deus. É isso que o avivamento faz. Irmãos, um cristão avivado, um homem avivado, uma mulher avivada, não vive arrastando o peso do passado, porque o diabo às vezes quer lançar o nosso passado na cara. Ele é um acusador, a Bíblia diz, dos nossos irmãos. Não, a pessoa não vive arrastando o peso do passado,
mas essa pessoa anda com propósito divino em Deus. Há um novo propósito sobre a minha vida. Hoje eu sou um príncipe de Deus. O Senhor trocou as minhas vestes, o Senhor pôs anel de autoridade nas minhas mãos, o Senhor pôs sapato novo, sandálias nos meus pés, o Senhor mudou todas as vestes do pecado. Hoje eu sou livre, oh aleluia. Hoje eu posso cantar, hoje eu posso adorar, hoje eu posso entrar na presença dEle, sem culpa, sem medo. É isso que o Senhor está dizendo. E quantas pessoas vivem presas no passado com culpa, e o diabo lançando medo e culpa na mente das pessoas. E o Senhor diz assim, ó, o teu passado, os teus pecados, filho, já se arrependeu? Sabe o que eu fiz com os teus pecados? Com todo esse passado turbulento que você teve? Eu lancei no mar do esquecimento. E eu ainda gosto de dizer assim, sabe? Ele pôs uma placa ali, proibido pescar. Acabou. Ele lançou no mar do esquecimento. Sabe o que mais que acontece quando a gente é avivado pelo poder do Espírito Santo? Não vive se queixando das situações. Olha, sempre a mesma coisa, é terrível. Ó, pastor, só o sangue de Jesus. O salário sempre assim, pequeno, não dá, coisa... Sabe, tem tantas coisas para a gente se não vigiar, reclamar. Sabe, eu lembro que eu cantava um cântico na minha adolescência, que falava até da gente reclamar do tempo. Você já parou para pensar isso, irmão? Ai, que calor horrível, sangue de Jesus, está quente demais. Ai, hoje, olha, minha pressão acho que deve ter... Sabe essas coisas? Nós temos que vigiar o que falamos. Reclamações. Temos que ser pessoas sábias, direcionadas pelo Espírito Santo. Uma pessoa avivada, ela não tem tempo para se queixar das coisas. Não, ela quer subir mais alto. Ela quer alcançar níveis mais altos em Deus. Ela quer alcançar alturas no Senhor. Oh, aleluias! Oh, glórias! Irmãos, um homem avivado, uma mulher avivada também, não vive dependendo de plateias. Tudo que você faz de bonito, tudo que você faz de bom, você precisa ter plateia. Não, irmãos, Deus é o contrário. Ele vai levantar aquele que fica no anonimato, que fica quietinho na presença dele e deixa Deus honrar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, deixe que outros te louvem. É forte. Isso é o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando tudo. Um adorador adora mesmo sozinho. Oh, aleluias. Um adorador não depende de ninguém para levá-lo diante do trono do Senhor, do Santo dos Santos, para adorar. Por isso que o Senhor está dizendo assim, ó, seja avivado. Levante a tua mão para o alto e diga assim, acende o fogo em mim, Jesus. Diga, eu quero ser um altar aceso para ti. Aleluias, aplauda o Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos cantar como Abacuque cantou, fez o cântico. Eu até anotei um cântico aqui, é da minha apóstola. Minha apóstola tem umas músicas que ela já fez. Eu anotei um trechinho aqui na mensagem. Diz assim, ó, um pouquinho. É tempo de cantar, o madeiro está vazio. É tempo de cantar, foi pago um preço pela minha paz. É tempo de cantar, o inverno já passou, Jesus já derramou óleo de alegria em mim. Oh, irmãos, as coisas podem não estar do jeito que eu gostaria que tivesse, mas sempre é tempo de cantar, porque o madeiro está vazio. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você, está nos céus, ressurreto. Amém, queridos? Então sempre é tempo de cantar. Ele pagou o preço alto pela minha e a tua paz. Quantos entendem? Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, e terminando aqui, as alturas simbolizam o quê? Olha só o que ele diz: fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Sabe o que significa alturas? Muito bem, lugar de intimidade e autoridade espiritual. Quem quer ir para esse lugar de autoridade e intimidade espiritual? Oh, aleluia! Olha, lugar da intimidade e autoridade espiritual. Quando Deus te aviva, Ele te leva para este lugar, sabe? Hoje, quando o louvor começou a cantar aquele cântico, e seja meu universo, e cada dia, que você ouviu, quando 2020 eu fui estudar, fui para a universidade, fazer o curso de psicologia, eu e o marido, fomos estudar juntos, e eu moro na rua da faculdade, 5 minutos, estou dentro dela a pé, dentro da sala de aula em 5 minutos, e aí, eu levantava, eu punha o relógio, meu horário de entrar era 8 horas, eu punha o relógio para despertar, 6 horas da manhã, aí eu acordava às 6 horas, eu moro num sobrado, descia, aí eu descia lá embaixo, ia para o meu quintal. A minha casa é um muro bem alto, ninguém na rua vê, que tá, né, é toda cercada de muro. Aí eu ia para o meu quintal para não acordar, pegava meu celular, ligava bem baixinho ali para me ouvir, e eu punha esse louvor, sejas meu universo, e eu falava, sabe o que para Deus? Deus, 5 anos esta faculdade, Deus, eu estou começando agora, mas eu quero declarar para Ti algo. Sabe o que eu falei para Deus? Eu me nego a dar minha mente em primeiro lugar para uma aula lá, se não der primeiro meus primeiros momentos para Ti. Irmão, durante 1 ano eu fiz esse propósito, 6 horas até as 7, 7:30 eu ficava adorando Ele com esse cântico. Era esse daí, todos os dias eu cantava, aí eu escrevia a letra dele, aí eu decorei isso, era todos os dias, 6 horas da manhã, eu já estava lá adorando, e dizendo que sejas tudo para mim, Senhor. Eu quis dizer para Ele, mais importante do que eu estar lá aprendendo, é estar na Tua presença. Oh, irmãos, como Deus vai te honrar. Quantos diz amém? Andar às alturas simboliza intimidade, queridos. Lugar da intimidade, lugar de autoridade espiritual. Quando Deus te aviva, Ele não quer apenas que você sinta algo, Ele quer te levar para outro nível. Ele quer te levar para outro nível com Ele. Ele quer te tirar desse nível que você está descansado, acomodado, tranquilo. O Senhor diz, ei filho, você já está muito acomodadinho aí, tá bom, né filho? Então estou te levando para outro nível de adoração. Oh, aleluia! Isso é avivamento, irmão. Isso é presença dEle, isso é unção, é isso que o Senhor está dizendo. E aí quando Ele te leva para outro nível do quê? Pastora, de guerra, de luta, Deus me livre, pastora Silvia. Não, outro nível de fé, maturidade, discernimento. Você passa a ter um discernimento tremendo, irmãos. Você passa a discernir quando a coisa é espiritual, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo que é espiritual. Oh, aleluia, glória a Deus. Maturidade, irmãos. A palavra do Senhor diz que há uma expectativa tão grande do povo aí fora, pela manifestação dos filhos de Deus amadurecidos. Oh, aleluias, oh, aleluias. É isso que o Senhor está dizendo. Então o Senhor está dizendo, eu vou te levar para outro nível. Olha para a pessoa do seu lado e diz, você vai para outro nível, você está subindo de nível, o Senhor está te preparando algo novo, aleluia, Senhor. Olha só, as alturas são o lugar da visão. Quem já voou de asa delta, quem já fez essas doiduras, você estava lá no alto e você vê lá de cima. As alturas são o lugar da visão. Lá de cima o profeta enxerga que o homem natural não vê. Tem coisas que Deus vai te mostrar e o homem natural não vai ver. Tem coisas que os seus olhos verão e muitas pessoas não vão ver. Por quê? Porque você está nas alturas, porque você está em outro patamar, em outro nível. É isso que o Senhor está dizendo. Olha só, é o lugar de quem foi renovado pelo Espírito, curado das feridas internas e agora aceso de novo
pelo fogo do céu. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Oh, glórias, oh, aleluias, aleluias, oh, glórias. Um coração avivado é o altar onde Deus reacende a esperança. Você olha para uma pessoa e você sabe quando o avivamento está dentro dela, ela tem uma esperança. Aquela pessoa tem uma esperança, você olha no olhar da pessoa, você sente ali a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus, é isto. Quem tem pés de corça não tropeça no deserto, porque sobe para as alturas da fé. Oh, glória, aleluia. Não é nada, não é qualquer coisinha que vai barrar você, não. Porque você tem os pés da corça, aleluia, oh glórias, aleluias. Olha, a corça sobe porque foi criada para as alturas, e o cristão é avivado porque foi cheio do Espírito Santo. Irmão, sabe o que eu vim falar para você hoje? Seja amigo do Espírito Santo, cultive essa amizade com Ele, conversa todos os dias com Ele, chama Ele para perto de você, fala: Espírito Santo, vamos bater um papo aqui. Faz esta amizade, este relacionamento, conversa com Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Agora algo forte aqui, ó. Quem é avivado não se cansa de subir, porque a força não vem da pessoa, vem do Senhor. A corça sobe lugares altos. Ai, estou cansada, pastora. Ai, tô já, ó, minhas forças estão acabando. Não. Quando o Espírito Santo paira sobre você, há um renovar de forças. A coisa começa a mudar totalmente sobre a tua vida. Aleluia. Abacuque termina o livro dele cantando. Uau. Irmãos, eu acho tão lindo o Espírito Santo, irmão. Meu marido é um homem apaixonado por Jesus, irmão. Ele é assim com o Espírito Santo. Eu fico assim olhando para ele, eu fico assim impactada de ver o relacionamento que meu esposo tem com o Espírito Santo. Um dia eu saí com as crianças, saímos. Eu cheguei, ele falou: Silvia, você não sabe o que o Espírito Santo fez comigo hoje? Eu falei: ah, meu Deus, o que é que aconteceu? Sabe o que o Espírito Santo fez com ele? Sabe o que, irmãos? Eu falei: o que foi, bem? Me conta. Silvia, eu estava aqui no meu momento com ele. Ele falou assim: filho, vamos dançar juntos aqui. Ah, meu marido é um homem tímido. O pastor Gork, Keilinha conhece, não é? Ele é uma autoridade, uma unção debaixo do Espírito Santo, você não reconhece. Mas no natural ele é um homem tímido. Ele é na dele, calmo, pacato, observador. Irmãos, o Espírito Santo te transforma num outro homem, numa outra mulher. Ai, eu não gosto de falar em público tudo, pastor. Pode pedir, menos isso. O Espírito Santo te transforma em outra pessoa. Uma ousadia passa a existir dentro de você. Uma força interior de Deus. Oh, aleluias! Aí eu disse assim: amor, o Espírito Santo te tirou para dançar? Sim, Silvia. Eu falei: vocês dançaram o quê? Aí eu dancei com ele, tipo uma valsa. Mas eu ria tanto de alegria. As experiências lindas com o Espírito Santo. Agora sabe como é que o Espírito Santo faz com ele? Às vezes a gente está na mesa assim no café de manhã, eu estou preparando o café da manhã, e aí de repente ele fala assim para mim: ai, o Espírito Santo vai me pegar, estou sentindo, ele está aqui, ele já tem, meu marido fala que ele sente uma capa aqui, olha, um manto aqui nas costas dele. Ele falou: eu sinto, Silvio. Ele sente, ele diz que ele sente um calorzinho aqui no peitoral dele, constante. São sinais, são coisas que Deus já deu para ele, coisa linda. Por quê? Porque ele é íntimo do Espírito Santo. 3 campanhas de 40 noites no monte, adorando, subindo nos montes, nos noites frias, chuva. Irmão, sabe que agora aqui o Espírito Santo faz com ele? Às vezes nós estamos lá sentados na mesa, ele fala: ih, Espírito Santo vai me pegar. Aí eu já até sei, eu falo: ah, bem, glória a Deus. Aí ele pega, sabe o que Deus fez? O meu marido, um flecheiro. Então o Espírito Santo toma ele e ele faz assim, ó. Deus deu flechas. Ele tem flechas, várias flechas que Deus colocou para ele. Então às vezes nós estamos na mesa do jantar, na mesa do café da manhã, só nós dois. Aí ele, Espírito Santo, vai pegar, aí ele já levanta, já começa já em línguas. Aí ele pega a flecha e ele atira. Flecha da vitória!
sensibilidade com o Espírito Santo tremenda, gloriosa. Tem vezes que o Espírito Santo pega ele na cozinha, e ele vai, parece doido, tá, parece louquinho. Prepara, Silvia, prepara que tá chegando o beijo do é uma intimidade que quem olha fala assim: não, esse homem é doido, ele está fora da casinha. Ele é amigo do Espírito Santo. Ele ministra na igreja a palavra. O Espírito Santo fala para ele todos os dias da pregação: filho, hoje eu quero que você ministre sobre este assunto. Essa intimidade, fico impactada de ver. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Cada um ter a sua experiência com Ele. Mas o Espírito Santo ri, o Espírito Santo chora, Ele tem sentimentos e emoções. E para terminar, o louvor pode subir, por favor. Eu quero contar a experiência que eu tive já. Estou falando aqui e me veio à memória. Sabe qual foi a experiência? Quando eu fui fazer a minha primeira pregação na minha igreja. Quando o meu pastor o meu apóstolo foi fazer uma campanha de uma semana, e ele chamou alguns pastores, e era a primeira vez que eu ia pregar na minha igreja. Meu início, né, de tudo ali. E o meu apóstolo falou: Silvia, você vai pregar, o teu dia é esse, e foi falando para alguns pastores. Ai, quem lembra quando pregou a primeira vez, pastores? Misericórdia, misericórdia. Não é assim? Aí eu peguei a minha mensagem, escrevi e ficava assim, ó, tremendo. Jesus, sê comigo, Senhor. Eu ia ministrar num sábado à noite. Jesus, sê comigo, papai. Olha, meu Deus, é a primeira vez, Senhor. Tu vai ser comigo, Jesus. Olha, é uma insegurança. Não é verdade? É uma emoção que dá, misturado com medo de errar, de falar. E aí, gente, eu estava no meu quarto. E meu esposo tinha saído com as crianças. E aí eu estava no meu quarto estudando e vendo, repassando a minha mensagem no sábado pela manhã, que eu ia ministrar sábado à noite. E eu estava repassando a mensagem e olhando se faltava alguma coisa. Sabe como eu estudava? Eu pregava para ninguém, assim, parece que eu estava no meio da igreja. Aí eu pegava a folhinha: irmãos queridos, eu quero saudar com a paz do Senhor. E eu pregava sozinho no quarto, assim, para ninguém. Eu ficava treinando, irmãos. Tanta insegurança. Aí eu estava no quarto estudando e me deu sede. Saí do meu quarto e fui para a cozinha. Eu morava num apartamento aí. Quando eu fui para a cozinha pegar água, e aí o filtro enchendo o copo. Enquanto estava enchendo o copo, eu estava ali aguardando. Aí eu assim: Espírito Santo, ó Espírito Santo, eu vou te pedir uma coisa. Quando eu subir aquela escada do altar, que eu estiver lá em cima, seja comigo, seja a minha retaguarda, vai à minha frente, Espírito Santo. Enquanto o copo estava enchendo d'água, eu já tinha falado isso a manhã inteira, acho que ele não aguentava mais. Aí quando eu falei isso, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu ouvi uma risada, eu ouvi uma risada alto, eu falei: que é isso? Meu Deus, eu estava sozinha no apartamento, o Espírito Santo achou graça em mim, e riu de mim lá, audivelmente. Você pode aplaudir Jesus? Achou graça. Aí ele falou para mim: eu sou contigo, descansa. E rindo, audivelmente. Foi forte para mim isso. E quando eu cheguei na igreja à noite, antes da gente ir lá para o culto sentar, o apóstolo chamava a gente, quem ia pregar. E aí ele orava conosco, porque ele sabia, né? Que primeira vez pregando, a insegurança. Aí quando ele foi orar para mim: Silvia, hoje você pediu para o Espírito Santo, né? Está falando aqui, o apóstolo é um profeta. Ele está falando aqui para mim, Silvia, você falou assim para ele: quando eu for subir aquela escadinha do altar, vai à minha frente. Ele está com você. E hoje você teve a experiência com ele na sua casa, né, Silvia? Então, eu quero dizer para você, queridos, o Espírito Santo
quer ser teu amigo. Ele não quer só ser o Deus poderoso Espírito, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus dentro de você. Ele quer ser teu amigo.